Fala pessoal, seja muito bem-vindo na nossa aula de progressão aritmética. Essa aula é uma aula prática, onde a gente vai resolver alguns exercícios sobre o assunto. Já tivemos aqui a nossa parte teórica e agora vamos colocar tudo em prática. Então, vem comigo que a aula começa agora. Bom, primeira questão que eu trago aqui para vocês, ela diz aqui o seguinte, lembrando que todas elas são progressões aritméticas. Os números 4, 7, 10, 13 e assim por diante formam uma progressão aritmética. Então, ele está me dizendo que isso daqui é uma progressão aritmética. O 20º termo é igual a... Bom, já entendeu aqui o que ele quer, né? Ele quer descobrir aqui qual é o 20º termo dessa PA, dessa progressão aritmética. Então, vamos lá. Eu tenho que ver aqui primeiro algumas informações. Ó, a primeira informação é que o meu A1 é o meu número 4, certo? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, o meu A1 é igual ao meu número 4. A minha razão é a seguinte, ó, de um número para o outro, eu estou aumentando em 3, ó, de 4 para 7, aumenta 3. De 7 para 10, aumenta 3, tá? Então, ó, aumenta mais 3. De 10 para 13, aumenta mais 3. Então, a minha razão é igual a 3. Então, eu venho aqui do lado e anoto, ó, a razão igual a 3. Mas o exercício, ele quer aqui o meu A20, o meu AN. No caso, o meu A20, que é o meu último termo nessa sequência, né? Ele não, na verdade, ele não diz se é o último termo, mas é o termo que nós queremos descobrir. É o meu A20. Então, vamos lá. Lembra da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética? Lembra? Então, a gente vai colocar em prática agora. Ó. É AN igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a nossa razão. Essa daqui é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Você aprendeu isso na última aula. Acredito que você tenha assistido a nossa última aula sobre progressão aritmética, certo? Então, vamos agora substituir os valores. Ó, eu quero descobrir o meu A20, então eu coloco aqui A20 igual. O meu A1 é o meu primeiro termo. Meu primeiro termo é o número 4. Então, eu tenho ali 4 mais N menos 1, nesse caso é 20 menos 1, que multiplica a minha razão, que é igual a 3. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Eu tenho A20 igual a 4 mais 19 vezes 3, ok? Beleza, então eu tenho A20 é igual a 4, primeiro sempre a nossa multiplicação, 19 vezes 3, 57. Então, o meu A20 vai ser igual a 4 mais 57, que é 61. Encontrei a minha resposta, alternativa correta, letra B. Simples assim, matamos a nossa questão de forma fácil, bem fácil mesmo, como vocês podem ver. Se você teve alguma dificuldade nessa questão, eu te aconselho a revisar, assistir a nossa última aula sobre progressão aritmética, porque essa daqui é uma questão muito fácil em comparação com as outras que virão, tá bom? Progressões aritméticas são sequências numéricas nas quais a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Essa palavra constante está se referindo a nossa razão, tá? A diferença entre um número e o outro que vem logo após ele é sempre uma constante. Se eu estou aumentando de 3 em 3, de um número para o próximo número na sequência, vai aumentar 3, tá bom? É sempre isso, por isso que o nome é constante. A sequência 5, 8, 11, 14, 17 e assim por diante até chegar no número 71, é uma progressão aritmética, finita, que possui, e aí nós temos aqui a quantidade de termos. Ó. Primeiro, ele diz aqui no exercício que é uma progressão aritmética finita, o que significa que tem um início e tem um fim. O fim, nesse caso aqui, é no termo, que eu não sei qual é, que tem
como resultado o número 71. E o nosso objetivo é descobrir a quantidade de termos que nós temos. Ó, você pode ir na força do braço e ó, ver que de um número para o outro aumenta 3. Ó. De um número para o outro aumenta 3. De um número para o outro aumenta 3. Sempre vai aumentando 3. Você pode ir na força do braço, indo de 3 em 3, até chegar no 71. Só que você vai perder muito tempo, tá? E quando a gente faz um concurso público, a gente tem que ganhar tempo e não perder tempo, tá bom? Então, assim, eu aconselho vocês a lembrar da fórmula. Ah, eu não lembro. Tem que gravar, tá? Aqui não tem essa. Grava, porque na hora de você fazer a prova do teu concurso, você tem que estar com essa fórmula certinha aí na tua cabeça, fresquinha, beleza? Então vamos lá. O que nós iremos usar? Iremos usar a mesma fórmula da questão passada, que é o termo geral de uma progressão aritmética. Mas antes, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Eu quero descobrir o meu AN. Eu não sei quem é o meu AN, tá? Eu não sei qual é o termo que é o meu AN, mas eu sei que o meu AN, ele vale 71, tá? Ele é o meu último termo, eu não sei quantos termos eu tenho, mas eu sei que ele tem um valor de 71. A minha razão, eu já sei que é igual a 3. Por quê? Porque vai aumentando de 3 em 3. Agora, o que eu quero descobrir é a quantidade de termos. É o N, tá? É o Nzinho aqui do AN, tá? O meu A1 é o quê? É o meu número 5. Pronto, tenho todas as informações que eu preciso para descobrir aqui o valor de N, tá? Então, vamos lá. Relembrando, é AN igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Substituindo, AN é 71. Igual ao meu A1, meu primeiro termo, que é o meu número 5, mais quem? N menos 1, que multiplica a razão, que é igual a 3. Show? Beleza. Então, eu vou ter 71 igual a 5, resolve a multiplicação primeiro, ó, faz a distributiva, 3 vezes N é 3N, 3 vezes menos 1 é menos 3. Simples assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou ter 71, e aí eu vou colocar aqui, vamos fazer por parte, ó, 5 menos 3, que vai dar 2, mais 3N. Passo o 2 para o outro lado e ele vai diminuir, tá bom? Ele vai diminuir, então eu vou ter 71 menos 2 igual a 3N. 71 menos 2 é igual a 69, que é igual a 3N. Passo o 3 para o outro lado, tenho 69 dividido por 3 igual a N. 69 dividido por 3 vai ser igual a 23. 23 é igual ao valor do meu N. N é o número de termos. Se N ali é igual a 23, significa que a minha resposta é a letra D de dado, 23 termos. Então, se você for contar de 3 em 3 nessa sequência, no 23º termo você vai encontrar o número 71 nessa sequência aí dessa progressão aritmética. Beleza? Fácil, fácil, mole, mole? Vamos para o número 3. Olha aí a número 3. O Rio de Janeiro assiste uma acelerada expansão de empresas financeiras nos últimos 4 anos. De dezembro de 2003 a dezembro de 2007, o número de licenças concedidas pela prefeitura para funcionamento de instituições financeiras passou de 2.162 para 3.906. Ok, até aí? Beleza. Jornal O Globo, 8 de fevereiro de 2008, é um texto adaptado, tá bom? Considere que o número de licenças concedidas anualmente pela prefeitura tenha aumentado linearmente, formando uma progressão aritmética. Sendo assim, quantas licenças foram concedidas
em 2006. Então, veja aqui comigo, eu tenho aqui o quê? Eu tenho dezembro, olha, vamos anotar isso aqui, dezembro de 2006, eu tenho dezembro de 2003, perdão, dezembro de 2003, dezembro de 2004, dezembro de 2005, dezembro de 2006 e, por fim, dezembro de 2007, beleza? Então, vamos lá. E outra informação que ele me dá aqui, que em dezembro de 2003, ele tinha o quê? 2.162, ok? Ele me dá essa informação. Depois, ele me dá a informação que em dezembro de 2007, ele está com 3.906. Bom, a gente precisa lembrar que nós temos aqui o meu A1, o meu A2, o meu A3, o meu A4 e o meu A5, beleza? Simples assim. O exercício, ele quer saber o valor, né? Ele quer saber o valor do meu A6. Ele quer saber o valor de dezembro de 2006. Mas antes, vamos aqui resolver essa questão da maneira correta aí que a gente aprendeu nas aulas passadas. Depois, dependendo do que acontecer aqui, eu te mostro uma outra forma, se você fosse pela lógica. Mas primeiro vamos aplicar a nossa regra aqui, tá bom? Então, ele quer descobrir aqui quanto que é dezembro de 2006. Eu tenho aí AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. Essa é a nossa fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho AN. Quem é o meu AN? O meu AN é o meu A5. A5, que é 2007, tá bom? AN é igual ao meu A1 mais N menos 1. O meu N é 5, 5 menos 1, vezes a minha razão. Então, eu não sei quem é a minha razão. Eu ainda não sei quem é a minha razão. Ele não me dá a informação de qual é a minha razão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa questão e encontrar a razão primeiro. Primeiro a gente encontra a razão. O meu A5 é 3.906, tá? Que é o meu último termo. O meu A1 é o quê? Cadê? 2.162, tá bom? Mais 5 menos 1 é 4, 4 vezes R. Show de bola. Agora o que a gente vai fazer? Joga esse 2.162 para o outro lado, diminuindo. Vai ficar 3.906 menos 2.162 igual a 4R. Bom, quando você faz essa subtração, eu não preciso fazer aqui porque eu já resolvi essa questão. Quando você faz essa subtração, você encontra esse número aqui, ó, 1.744 igual a 4R, tá? 4R. Se eu quero descobrir a razão, a minha razão tem que ficar isolada, o meu R tem que ficar isolado. Então, eu passo para o outro lado dividindo. 1.744 dividido por 4 igual o valor de R. Quando eu faço essa divisão, eu encontro o valor de R, ó. R é igual a 436. Então, a minha razão, nesse caso, é 436. O que significa que, de um ano para o outro, foi aumentando 436 sempre. Essa é a minha constante, beleza? É a minha razão. Show! Aí, o que ele quer? Ele quer o seguinte, ele quer saber o valor de dezembro de 2006, certo? Aí ficou fácil, por quê? Eu tenho o valor de dezembro de 2007. Se eu falei que a minha razão é 436, significa que de dezembro de 2006 para dezembro de 2007, aumentou 436. Então, para me descobrir o valor de dezembro de 2006, basta eu pegar 3.906 e diminuir 436. Gente, quando eu faço essa subtração, eu encontro esse valor aqui, ó, 3.436.
70. A alternativa correta, deixa eu botar a cor de caneta vermelha, letra D de dado. Simples assim, tá bom? Então, nesse exercício, a gente teve que resolver para encontrar a razão e, no final das contas, a gente só pega o termo seguinte e diminui pela razão para que você possa encontrar o valor do termo anterior, beleza? Foi tranquilo, não foi? Questão número 4, questão muito boa e você precisa prestar muita atenção. Sobre isso foi falado na nossa aula teórica. Preste atenção aí, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Álvaro, Bento, Carlos e Danilo trabalham em uma mesma empresa e os valores de seus salários mensais formam, nessa ordem, uma progressão aritmética. Danilo ganha mensalmente R$ 1.200 a mais que Álvaro, enquanto Bento e Carlos recebem juntos R$ 3.400 por mês. Qual é, em reais, o salário mensal de Carlos? Bom, então eu tenho aqui, eu tenho Álvaro, eu tenho Bento, eu tenho Carlos e eu tenho Danilo, beleza? Então, vamos substituir, né? Se aqui eu tenho uma progressão aritmética, de um para o outro, eu tenho o quê? Uma razão, tá? Então, se eu tenho uma razão e eu tenho aqui esses nomes, eu sei que o Álvaro é o meu primeiro termo, o Bento é o meu segundo, o Carlos é o meu terceiro termo e o Danilo é o meu quarto termo. Então, vamos lá. Quem é o primeiro termo? Ó, o A. O Álvaro. Então, eu tenho aqui Álvaro. Quem é o meu segundo termo? É o B, tá? De Bento. E quem é Bento? O Bento, ó, o Bento, ele é o quê? Ele é o meu A mais o meu R. Quem é o R? É a minha razão. Então, eu tenho o meu A, que é o meu primeiro termo, que é o Álvaro. Eu tenho o Bento, que é o Álvaro mais a razão. Ou seja, ele ganha o valor de Álvaro mais a razão. Eu tenho o Carlos. Quem é o Carlos? O Carlos é A mais 2R. Por que esse 2R, professor? Porque é o A mais R aqui do Álvaro, mais o outro R, que é a minha razão, que viria para cá. Então, eu tenho 2 R's, beleza? Só por isso, ok? E eu tenho Danilo. Quem é Danilo? É o valor que Álvaro recebe, mais 3 vezes a razão. Então, ó, setinha para cá, para você conseguir identificar cada um deles. Professor, por que tu botou dessa maneira? Porque, como eu já falei na outra aula, é muito mais fácil a gente trabalhar com 2 incógnitas, 2 letras, do que com 4 letras. Ó, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C e eu tenho D. Então, eu tenho 4 letras, 4 incógnitas. É muito melhor eu trabalhar com apenas 2 incógnitas, A e R, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai descobrir aqui o valor da nossa razão. Como que nós iremos fazer para descobrir o valor da nossa razão? Simples, ó. Vamos lá. Cadê? Eu tenho Álvaro, eu tenho Álvaro, né, no caso. Eu tenho o Bento. O Bento é o quê? Olha onde está escrito aqui. Cadê? Bento. Eu tenho Bento e eu tenho o Carlos. Juntos, o Bento e o Carlos, eles recebem o quê? Juntos, o Bento e o Carlos recebem R$ 3.400. Tá, ainda vou chegar nessa parte. Beleza. Agora, Danilo ganha mensalmente R$ 1.200 a mais que Álvaro. Olha, R$ 1.200 a mais do que Álvaro. Então, é o valor de Álvaro mais 1.200, certo? Então, eu tenho aqui, ó, Danilo. Vou botar o Danilo aqui. Danilo tem o valor de Álvaro mais 1.200, tá? Então, ele tem o valor de Álvaro mais 1.200, tá bom? Show de bola? Esse daqui é o Danilo. Então, eu tenho aqui Danilo igual a Álvaro, valor de Álvaro, mais 1.200. Então, eu sei que o Danilo é A mais 3R, que é isso aqui, ó, que a gente já falou, é igual a
A mais 1.200, tá? Porque ele recebe o quê? O valor que Álvaro recebe mais 1.200, ou seja, 1.200 a mais do que Álvaro. Show? Passo A para o outro lado, tá? E aí eu vou ficar com A menos A. Então, um vai eliminar o outro, esse elimina esse, então eu não vou precisar colocar, tá? Esse A elimina esse, eu vou ficar com 3R igual a 1.200. Então, a minha razão é 1.200 dividido por 3. O valor da minha razão é igual a 400. Pronto. Então, eu sei que a minha razão de um para o outro é 400. De um para o outro, aumenta em 400. Então, o Bento é Álvaro, o valor que o Álvaro recebe, mais 400. O valor de Carlos é o quê? É o valor de Álvaro mais 2 vezes o valor que Álvaro recebe, tá? É a razão, né? É o R$400 mais R$400 que vai dar R$800. E o meu Danilo? O Danilo é Álvaro mais 3 vezes 400. 3 vezes 400 é o 1.200. Pronto. Simples. Dá trabalho? Parece ser difícil, mas não é. Vem comigo devagarzinho que tu vai entendendo, tá? Beleza. Segunda informação, como eu já tinha falado aqui, ó, Bento e Carlos recebem juntos 3.400. Então, eu tenho aqui, Bento mais Carlos é igual a 3.400. Ok, quem é Bento e quem é Carlos? Ó, o Bento é A mais 400 mais o Carlos. O Carlos é quem? A mais 800. Igual a 3.400, porque os dois juntos ganham 3.400. Então, eu tenho A mais A, 2A. 400 mais 800 vai ficar 1.200. Então, eu tenho aqui 1.200 igual a 3.400. Então, eu vou ficar com 2A igual a 3.400 menos 1.200, ok? Acompanha aqui. Show? Acompanha. Então, eu vou ficar com 2A igual a 2.200. 2.200. A vai ser igual a 2.200 dividido por 2. O valor de Álvaro recebe R$1.100. Ok, Álvaro recebe R$1.100. Só que a questão ela quer o quê? Qual é, em reais, o salário mensal de Carlos? Poxa, o Carlos é o quê? É o valor de Álvaro mais 800. Valor de Álvaro mais 800 é o quê? 1.100 mais 800. Carlos recebe R$1.900. Carlos recebe R$1.900. Durante um ano, Eduardo efetuou um depósito por mês em sua conta poupança. A cada mês, a partir do segundo, Eduardo aumentou o valor do depósito em R$15. Em R$15. Em relação ao mês anterior. Se o total por ele depositado nos 2 últimos meses foi de R$525, quanto reais Eduardo depositou no primeiro mês? Então, vamos lá. A primeira informação que nós temos que ter aqui é que um ano tem o quê? 12 meses, ok? Meses. Então, um ano tem 12 meses. Sabe o que isso significa? Que eu tenho A1 até o meu A12. A1 até o meu A12. Outra informação importante, ó. Se o total por ele depositado nos 2 últimos meses foi de 525, eu tenho os 2 últimos meses do ano sendo novembro e depois dezembro. Então, novembro mais dezembro teve um total de R$525. Show? Show. Agora, eu tenho aqui, eu vou dizer que novembro é o meu N, tá? É o meu N, tá? Então, eu tenho aqui N de novembro, tá? O N aqui está representando novembro. É como se fosse o meu A1, o meu A11, enfim. Depois, eu tenho o meu dezembro. O meu dezembro é o quê? O meu dezembro é o valor de N, né? É o valor de N de novembro,
mais a minha razão, que é 15. Então, eu tenho aqui, ó, n mais 15, igual a 525. Pronto, olha aqui a minha incógnita. Podia ser A1, podia ser A, podia ser qualquer coisa. Eu botei o N de novembro, para você entender que N é novembro e dezembro é N, que é novembro, mais 15. Então, eu tenho aqui, ó, 2N igual a 525 menos 15. Esse 15 foi para o outro lado, por isso que ficou negativo. 2N é igual a 525 menos 15, 510. O valor de N é igual a metade de 510. N é igual a 205. Opa, 205 não. 255, professor. 255 é o nosso valor de N, beleza? Show. Acabou por aí, professor? Não. Agora eu sei que o valor lá de novembro é 255, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, vou fazer aqui, tá? Vou fazer aqui. O meu A11, que é o mês de novembro, é igual a 255. Show? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos encontrar o nosso A1. Eu tenho A11 igual a 1 mais n menos 1 vezes a minha razão. Vamos substituir todo mundo? Eu tenho 255 igual o meu primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? É quem eu quero descobrir. A1 mais o meu n, que é 11. 11 menos 1. 11 menos 1 vezes a minha razão, que é 15. Show! Tenho 255 igual ao meu A1, que é quem eu quero descobrir, mais 10, que multiplica 15. Eu tenho 255, 10 vezes 15 vai dar 150. Jogo 150 para o outro lado, vai passar como negativo, menos 150, certo? Igual ao meu primeiro termo, A1. Passou para o outro lado, eu tenho 250 menos, 250 não, 255 menos 150. 255 menos 150 vai ficar 105, igual ao meu primeiro termo. O primeiro valor que ele depositou foi R$ 105. A alternativa correta, letra B. Letra B, simples assim. E com isso, pessoal, a gente finaliza mais uma aula aqui do nosso curso. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula.